paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje vamos iniciar uma nova história. Vamos meditar no livro de Esther. Hoje vamos meditar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5 e também alguns outros versículos que vamos lendo ao longo da reflexão. Diz assim o versículo 1 a seguir: E sucedeu nos dias de Assuero, que é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Meus queridos, chegamos ao livro de Esther e vamos passar agora por alguns dias refletindo acerca deste livro sagrado. E nós temos aqui muitas curiosidades, que podemos ver neste livro. Primeiro, em relação ao tempo cronológico que essa história acontece com o povo judeu, pois este livro está com a sua história localizada no meio do livro de Esdras, ou seja, entre o período em que veio a primeira turma do cativeiro retornando para Jerusalém com Zorobabel, conforme podemos ver no princípio do livro de Esdras, e entre a segunda turma que veio com o próprio Esdras, a partir do capítulo 6 do livro de Esdras. Então nós vemos ali que houve duas liberações para virem para Jerusalém do cativeiro, e este livro está situado na segunda, nesse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda. E enquanto o livro de Esdras acontece em Jerusalém com aqueles que vieram do cativeiro, o livro de Esther ele está localizado lá no cativeiro, agora sob o domínio persa, ou seja, eles foram levados para o cativeiro sob o domínio babilônico. No livro de Daniel, a gente vai ler que o Império Babilônico cai quando Belsazar ele oferece aquele sacrifício e utiliza os utensílios sagrados. Então assume-se o trono, o governo medo-persa, e durante este período do governo medo-persa acontece então aqui essa história de Esther que nós vamos ler a partir de agora. Esta é a primeira curiosidade que nós temos. A segunda curiosidade é sobre o próprio nome de Esther, ou seja, Esther ele é um nome dado a Esther grego e não o nome hebraico, pois o nome hebraico de Esther ele é Hadassah, mas conforme nós também vemos, era costume que quando uma nação ela dominava a outra, estes então mudavam o nome daquelas pessoas que eram autoridades, que eram convocadas para servir o reino, para assim expressar o seu poder, a sua autoridade sobre elas. Assim, Esther
é chamada, né, não pelo seu nome Hadassah em hebraico, mas pelo seu nome grego, né, de Esther, por causa, né, desse hábito, desse costume que havia ali no cativeiro. Então esta é a segunda curiosidade. E a terceira curiosidade que nós vamos ver aqui no livro de Esther é que nós não encontramos, né, a expressão Deus escrita neste livro, apesar de nós vermos a sua ação, a sua provisão, a sua providência, o seu cuidado com o povo judeu, mas nós não encontramos esta expressão aqui, né, Deus escrita, né, verbalmente neste texto sagrado. Mas ele é reconhecido como canônico tanto pelos cristãos quanto pelos próprios judeus, e inclusive origina uma das festas dos judeus, que é a festa do Purim, que nós vamos ver aqui acontecendo ao longo deste livro. Então, dadas essas curiosidades, vamos para o início do texto, para nós, né, começarmos aqui a reflexão a partir do capítulo 1 deste livro. Aqui nós vamos ver que no reinado de Assuero, no seu segundo ano, o rei resolve oferecer um banquete para poder mostrar a força, a expressão do seu governo. E o texto diz que esta festa durou entre ali os principais do reino, entre a elite do reino, durou 180 dias, ou seja, 6 meses durou a festa que o rei oferece ali para os principais, para, né, aqueles que faziam parte da cúpula do governo. Essa festa dura 6 meses. E a Bíblia diz que, findado esse período desta festa, então o rei resolve fazer uma outra festa, agora de 7 dias. E esta festa de 7 dias agora não era só para a cúpula, mas o texto diz que ele oferece esta festa para todos aqueles que habitavam em Suzã, a capital do seu reino, desde o maior até o menor, ou seja, toda a população foi convidada para agora participar desta festa. E o texto diz que esta festa ela era regrada de vinho, ou seja, havia muito vinho disponível, e a ordem do rei era que ninguém deveria ser forçado a beber, mas também ninguém poderia beber menos do que a vontade que tivesse, ou seja, a bebida era à vontade. E o texto diz que quando chegou-se o 7º dia, ou seja, o último dia daquela festa, o rei já estava com seu coração alegre com o vinho, e o texto diz que ele então desejou, né, fazer uma exposição pública da sua mulher, que o texto revela que era muito bonita, que era muito linda. Então, o texto diz que ele resolve colocá-la, né, para ser exposta como, né, algo que ele possuía e que chamaria a atenção dos demais. Mas o texto vai nos mostrar que esta mulher, a rainha Vasti, ela recusa-se a se apresentar diante do rei. E é exatamente por causa desta decisão da rainha Vasti de não atender ao convite do rei que nós vamos perceber então o engrandecimento e o surgimento do nome de Esther nesse reino, nessa província, né, na capital do governo persa, aqui nesse texto sagrado. Então, meus queridos, o rei fica irado porque estava embriagado, e um homem sob efeito do vinho, sob o efeito do álcool, ele fica, né, completamente perigoso, mas ele era sábio, e o texto diz que apesar de ele estar irado, ele vai se aconselhar com seus conselheiros sobre, segundo a lei medo-persa, qual deveria ser a decisão a ser tomada por causa desta decisão de Vasti de não atender ao seu convite.
Então, orientado pelos seus sábios, ele é para que ela fosse deposta do reino e que o rei procurasse outra que fosse, mais inteligente do que ela e que assumisse então o trono no seu lugar. Então, meus queridos, a Bíblia diz aqui neste primeiro capítulo que o rei, ele faz exatamente isso. Ele atende a essa orientação e ele promulga uma lei em que ela seria deposta e que todas as mulheres no seu reino que não respeitassem aos seus maridos, que não atendessem às solicitações dos seus maridos, estas fossem punidas. E assim eles entendiam que eles estavam colocando uma ordem que viesse a dar autoridade aos maridos sobre as suas casas. Assim, nós vemos que a rainha, ela perde então o seu trono, ela perde então a sua autoridade e agora o rei, ele vai ficar só. Isso é o que nós vamos ver a partir do capítulo 2. Mas nós precisamos meditar e entender alguma coisa aplicada a partir desse texto. E o que é que nós vamos ver, então, que nós podemos aplicar em nossa vida? Primeira coisa, nós temos que aprender com o acontecimento desta festa que acontece aqui no livro de Esther, que a bebida forte, como diz a Bíblia, ela tira a capacidade do homem de raciocínio, ela tira a capacidade do homem de tomar boas decisões. Nós vemos que o texto, ele mostra que o rei só resolveu chamar a sua esposa para expô-la publicamente como um troféu, como algo que ele tinha, que poderia ser talvez de melhor expressão no seu reino, quando ele estava já embriagado. Ou seja, ele não fez isso no seu juízo comum, no seu juízo natural. Então, nós percebemos que esta ação foi provocada pelo vinho. Evite esse tipo de situação, se embaraçar, porque isso vai fazer você tomar decisões que você vai arrepender-se mais tarde. Então, meu querido, minha querida, nós somos orientados pela Bíblia Sagrada, a não ficarmos envolvidos com estas coisas, porque isso nos atrai para más decisões. É interessante que a embriaguez, ela é condenada na Bíblia e, inclusive, a Bíblia nos recomenda a não embriagarmos não só com o vinho que traz aí a falta de controle psicológico, mental, mas também o vinho que traz confusão, contenda, ou seja, toda embriaguez é condenada pela Bíblia e nós temos que atender e assim evitar transtornos em nossas vidas. Então, meus queridos, assim nós chegamos a este primeiro livro, o primeiro capítulo desse livro de Esther, e eu espero que você navegue comigo aqui nesse livro e venhamos aprender que a mão de Deus está com o seu povo. Nós vamos ver aqui que a rainha Esther, ela aparece quando ela estava sendo ali uma peça praticamente invisível naquele reino. Mas quando Deus quer levantar alguém, não precisa que as pessoas a vejam, basta ela estar debaixo dos olhos de Deus, debaixo da atenção de Deus. Isto é o suficiente para que ela possa ser levantada. A minha oração e o desejo do meu coração é que você esteja sendo alguém que esteja desta maneira, como alguém que está debaixo dos olhos e da atenção do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe, abençoe alguém e vamos navegando na palavra de Deus. Obrigado pela companhia e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.